E aí pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos, eu sou do canal Matemática para Iniciantes. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou falar para vocês aí um conceito de velocidade média, o conceito de velocidade instantânea. Eu não vou me atentar a assuntos do cálculo, isso aí a gente vê lá no cálculo. Então eu estou falando para que todo mundo entenda, quem é do ensino médio, quem é uma criança, qualquer pessoa que não seja da área consiga entender o conceito. Então a gente não vai se atentar muito à conta aqui nesse primeiro instante, tá pessoal? A gente vai só entender a ideia que tem por trás de velocidade média e velocidade instantânea, certo? Então aqui eu estou desenhando um gráfico. Antes de mais nada, peço que se vocês gostarem do vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem aí, certo? Que isso aqui é um assunto que muita gente tem dificuldade de entender, então eu vou tentar ser o mais didático possível. Então o que acontece? Aqui eu tenho um gráfico, aqui eu vou desenhar uma curva qualquer, tá pessoal? Desenho uma curva qualquer aqui, certo? Desenho uma curva qualquer, vou marcar 2 pontos aqui, certo? Só para a gente entender a ideia do que a gente vai fazer, certo? Então tá aqui. Então vamos lá, pessoal. Aqui é o seguinte, vamos supor, né, a gente vai entender o conceito de velocidade média e velocidade instantânea. Então a gente sabe que velocidade média é dado pela variação no espaço, pela variação no tempo, certo? Então que eu pego uma certa quantidade de espaço e divido por uma certa quantidade de tempo. E isso eu tenho a velocidade média. Então vamos entender o conceito. Imagine, pessoal, que eu estou saindo aqui de São Paulo, tá? São Paulo com destino ao Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Então aqui dá 600 quilômetros, né? Vamos dizer aqui 600 quilômetros. E eu vou gastar aí, pessoal, 6 horas. Então aqui eu tenho o gráfico, esse gráfico aqui é o T, esse lado é o T de tempo, e esse lado aqui é o S de espaço, né? Espaço percorrido por tempo. Então o que acontece? Quando eu saio daqui do ponto zero, né? Saí do ponto zero aqui de São Paulo, fui até o ponto 600, então se eu fizer isso aqui que está na fórmula, pegar o final menos o inicial do espaço, dividir pelo final menos o inicial do tempo, então eu vou ter o seguinte, eu vou ter aqui 600, né, porque 600 é o nosso final menos o inicial, então é 600, dividido pela nossa quantidade de horas que a gente gastou, 6 horas. Então eu vou ter, pessoal, nada mais, nada menos, que se eu dividir 600 por 100, por 6, vai dar 100 quilômetros por hora. Se eu quiser deixar no sistema internacional e dividir isso aqui por 3,6, vai dar 27,7 metros por segundo. Até aí a gente sabe. Então, o que eu preciso, pessoal, para calcular a velocidade média? Eu preciso de 2 pontos, né? Preciso do ponto final para tirar do ponto inicial e preciso do tempo, né? Tempo final menos o tempo inicial. E aí, eu faço uma média e tiro a velocidade média. Mas isso quer dizer que o carro ele sempre andou a 100 km por hora? Não. Pode ser que em um determinado momento esse carro até chegou a parar. Pode ser que em um determinado momento ele chegou a andar a 150 por hora, 180 por hora, 80 por hora, não sei. Eu não sei dizer para você qual a velocidade que ele andou em determinado ponto. Eu sei dizer a velocidade média. Ele andou 150 num trecho, ele andou 200 em outro, ele andou 50 no outro, ele ficou parado um certo tempo. Então, nesse tempo todo, ele gastou 6 horas e percorreu 600 quilômetros. Então, eu consigo fazer uma média, porque eu tenho o espaço onde ele saiu, o espaço onde ele chegou, o tempo onde ele saiu, o tempo onde ele chegou. Isso é tranquilo entender. Agora, como é que eu faço, pessoal, para calcular aquela velocidade instantânea? O que seria aquela velocidade instantânea? É aquela que você olha ali no velocímetro e você olha, meu carro está 100 km por hora, meu carro está 120 km por hora. Essa é a velocidade instantânea que a gente olha ali no velocímetro e vê, né? Eu olhei assim, né? O velocímetro está marcado 100 km por hora, essa é a velocidade instantânea. Mas como é que a gente entende essa ideia? Então, se para calcular a velocidade média a gente precisa de 2 pontos, para calcular a velocidade instantânea, a gente precisa de um instante muito pequeno de tempo. Então, vamos entender a ideia. Se eu diminuir esse tempo de 6 horas num espaço de tempo tão pequeno, que a minha quilometragem aqui tem que diminuir também para muito pequeno, se aproximando de zero, certo? Então, o que está acontecendo, pessoal? Eu estou trazendo esse ponto muito próximo desse,
né? E aí eu consigo calcular a velocidade instantânea. É isso que a gente estuda lá nas derivadas, em limites, mas eu não vou entrar nesse quesito, não vou falar nada técnico. Então, só para a gente entender aqui, pessoal, aqui a gente tem, se a gente for ver, a gente tem aqui, ó, a nossa saída, né, que é 0 horas, a nossa chegada aqui, que são 6 horas, certo? Bateu. E aqui a gente tem o mesmo processo, ó. Aqui até a gente tem o nosso zero, que é o espaço, que é o quilômetro, e a chegada que é 600. Então a gente fez isso aqui, ó, dividiu 600 por 6, que é o final menos o inicial, e esse final menos o inicial, e achamos isso aqui, ó. Para calcular a velocidade instantânea, então o que acontece? A gente faz isso toda hora, pessoal, e sem perceber. Quem está dirigindo aí sabe muito bem. Quando eu trago esse ponto muito próximo desse aqui, olha o que acontece com os radares. A gente não passa nos radares, ele marca a velocidade instantânea que ele está passando. Então, os radares, pessoal, vamos supor que eu estou trazendo esse ponto muito próximo desse aqui. Então, eu vou trazendo esse ponto muito próximo, vou trazendo, cheguei aqui. Estou bem próximo aqui, quase colado nesse ponto. Vamos imaginar que isso aqui seja um radar. Aqueles laços indutivos que eles colocam no chão, ele tem uma variação muito pequena de espaço. Então, quando eu passo ali com o meu carro, o que acontece? Ele calcula a velocidade que eu estou passando, por quê? Eu estou passando numa fração muito pequena de tempo, né, por uma fração muito pequena de espaço. Então, o que acontece? É o mesmo que eu tenho aqui, ó. Eu tenho um espaço muito pequeno entre esses dois pontos, que eu estou trazendo para cá, certo? Dividido por uma fração muito pequena de tempo também. E aí eu consigo, quanto mais próximo, quanto mais eu dividir essa fração de tempo e essa fração de espaço, eu consigo me aproximar mais da velocidade instantânea. Eu consigo dizer para você que eu estou mais próximo de saber a velocidade instantânea que eu estou passando ali naquele ponto. Então, quanto mais próximo eu trazer esse ponto para cá através de um processo de limite, que isso eu vou falar em outro vídeo, isso aqui é só para a gente entender a ideia, quando a gente for calcular lá em derivadas a taxa de variação instantânea, a velocidade instantânea, a gente saber o princípio, da onde que vem a ideia. Então, quando eu quero calcular uma média, eu preciso de 2 pontos, eu preciso dessa reta secante. Quando eu quero calcular instantaneamente, eu preciso trazer esse ponto tão próximo desse, que essa reta secante, ela vai se aproximando de uma reta tangente, certo? O que seria uma reta tangente? É o ponto da curva onde a curva mais se aproxima, pessoal, de uma reta. Então eu vou trazendo tão próximo esse ponto para cá, que quando eu chego aqui, ó, essa curva que está aqui, ó, ela se aproxima tanto, que num ponto ela vai se aproximar de uma reta. E por isso que eu consigo saber a velocidade instantânea naquele ponto. Então, pessoal, isso foi um vídeo simples, uma linguagem tranquila para todo mundo entender, certo? Não cheguei a falar no conceito que tem por trás disso, que são os limites, né? Que a gente usa aí para poder trazer esse ponto para cá, né? Limite da variação aqui no eixo X tendendo a zero, que depois eu vou gravar um vídeo falando sobre isso. É só para a gente entender a ideia que tem por trás disso aí. Então, velocidade média, eu preciso de 2 pontos. Velocidade instantânea, eu preciso que esse ponto seja tão próximo desse, igual a gente tem lá no radar, que eu consigo calcular a velocidade instantânea. É aquela velocidade que você olha ali no velocímetro e você olha no exato momento. Beleza? Peço que se vocês gostarem do vídeo, mais uma vez, se inscrevam no canal e até uma próxima.